Alô, amigos do Facebook e do YouTube. Aqui fala o Antônio Carlos Valente, o radialista e pesquisador. Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Hoje é quinta-feira, dia 17 de abril de 2025 e o relógio marca agora 5 horas e 20 minutos da tarde. E eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui no meu apartamento a visita desse acadêmico, desse pesquisador, estudante, um profundo estudante, está fazendo doutorado, e ele é santanense. O nome dele é Alexander Severo Córdoba. Alexander Severo Córdoba. Ele é um profundo estudioso, né? Pesquisador. Atualmente ele está morando lá no estado do Espírito Santo, na capital lá do estado do Espírito Santo, Vitória. E ele veio aqui na minha casa para eu passar alguns dados na pesquisa dele, que ele precisa, ele está fazendo uma pesquisa aqui na fronteira também. Ele vai nos explicar melhor agora. O Alexander, né? Filho da minha querida amiga Lucen Severo, e o seu pai é o nosso amigo Córdoba. O Córdoba, Queixinho. o Queixinho. É isso aí. Então, Alexander, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo na minha casa, um prazer te receber, e nos conta aí do teu projeto, do teu trabalho. Tu nasceu aqui em Livramento, né? Sim, santanense. Nasci aqui. Tá. Nos fala então como é o nome da tua pesquisa. Isso aí. Então, boa tarde, pessoal. Prazer a todos estar aqui no Valente, na casa dele, né, no apartamento, que me recebeu de braços abertos, né? Muito satisfeito aqui. Conhecer um pouco da nossa cultura aqui de Livramento, né? Eu nasci aqui, mas eu me criei mais em Ribeira, né? Morei muitos anos lá em Ribeira. Antes de ir para Rio Grande, que eu estudei na FURG, né? Fiz letras, português e inglês. Depois do mestrado, e o meu mestrado eu já comecei a trabalhar com o português uruguaio, que nós chamamos, né, que comumente se chama portunhol, falado no norte do Uruguai. Lá em Tranqueiras eu fiz a minha dissertação de mestrado, né, na área da fonologia e fonética. Aí eu trabalhei com as questões das vogais pós-tônicas finais, né, quando a gente fala leite e vira leite, né, e globo, globo. Isso aí é um fenômeno da fonologia, né, como um fenômeno fonético, fonológico, dentro da sociolinguística. Então eu fui para a comunidade da Tranqueirense, entrevistei, né, aí foi a metodologia laboviana, que o Labov, ele é o pai da sociolinguística, né? Dentro da linguística existem várias áreas, e a área que eu trabalho é sociolinguística, fonética, fonologia, né? E agora eu estou trabalhando com a questão da qualidade de voz, que é fonética articulatória e fonética acústica. Então lá em Tranqueiras, né, as pessoas nascem falando o português uruguaio, né, o portunhol como língua familiar, língua da família, né, L1 que se fala, que a gente fala também, né, e vão aprender o espanhol muitas pessoas no meio formal, né, na escola, né, e aqui em Ribeira também é a mesma coisa, né, todo o norte do Uruguai foi colonizado por portugueses, lá então, né, na questão, falando já historicamente, né, foi uma região colonizada por portugueses, desde o século XVII, XVIII, aí vieram os tratados, toda aquela função do Tratado de Tordesilhas, São Ildefonso, né, que parte do território era do Brasil, outra era do norte do Uruguai, era do Uruguai, depois ficar para o Brasil. Então, nesse vai e vem, as questões culturais não morrem. Então, e a língua também faz parte da cultura de um povo, né? A identidade cultural também tem a ver com a língua. Então a nossa identidade cultural aqui da fronteira, né, tanto Livramento como Ribeira, né, todo o norte do Uruguai, o portunhol é a nossa identidade cultural, e que também foi considerado, né, como um bem material, né, uns anos atrás. E agora no doutorado, né, como o Valente falou, eu faço doutorado lá na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. Passei, né, fui em 2023, comecei o doutorado, eu era professor do Estado lá em Rio Grande, no Bujuru, trabalhei, né, uns 3 anos lá no Bujuru como professor do Estado, né, entrei como professor de espanhol, também dei aula de inglês, português, né, enfim, outras disciplinas, né, E aí quando surgiu essa oportunidade, né, porque durante a pandemia
a gente ficou aquele tempo todo, como todo mundo sabe, né, em casa, né, na época da quarentena, então eu tive um tempo mais para estudar, para pensar no meu projeto de doutorado. Então eu comecei a ler vários pesquisadores da área da fonética, porque eu pensei, bom, eu vou continuar lá na minha fronteira, né, como é a minha identidade aqui, eu sou fronteiriço, sou doble chapa, né? Então eu gostaria de dizer, bom, agora o doutorado eu vou continuar trabalhando com a comunidade de Livramento, e pensei em Livramento Ribeira, né? E aí eu submeti o projeto lá para a UFES e também em outros lugares, mas eu passei lá na UFES e, bom, e aí estou bem lá e não me arrependo de ter escolhido, porque eu também tinha outras possibilidades, né? Continuar aqui no Rio Grande do Sul, ou ir para Paraná também, que tem também outros pesquisadores importantes, assim como em outros lugares do Brasil, né? Aí eu decidi, né, passei lá na UFES e estou trabalhando lá com o meu orientador, que ele é um grande foneticista, né, que trabalha também com música. E aí que eu descobri, fazendo a disciplina, né, no primeiro semestre do doutorado, né, sobre essa questão, essa área da fonética articulatória que estuda a qualidade de voz, né. Então todo ser humano, né, a gente nasce com um tipo de voz, pode ser uma voz rouca, voz, né, sussurrante, voz aguda, nasal, né? Cada um de nós tem uma qualidade de voz específica que é sua, que é intrínseca sua, né? Mas também o que eu quero ver é no coletivo, eu quero ver, bom, como é que se comporta a voz do santanense e do riverense, né? Pensando a comunidade, né, de riverense e santanense. Então eu estou aqui para ir coletando dados, né, da fala, né, da voz. Já coletei várias pessoas daqui de Livramento, né, pensando na questão aí extralinguística, né, porque isso também influencia na voz. Já tem muitas pesquisas no exterior, inclusive aqui no Brasil, que mostram que a qualidade da voz está extremamente relacionada com questões de gênero, feminino, masculino, ou também tem a voz hoje gay, transexual, né, aí também a questão da escolaridade, né, a pessoa que tem nível médio, superior, ou é analfabeto, ou incompleta, né? E também, outra questão que também tem me interessado, que eu estou descobrindo agora fazendo a pesquisa, por isso que a gente tem que passar por todo esse processo, né? Não só ficar na teoria, a prática é fundamental também, né? Então eu estou vendo, e aí uma palestra que eu assisti de uma professora da PUC São Paulo, ela falando sobre sonoridade, né? E as emoções, ou seja, isso também que nós já conversamos com o Valente, né? Que ele também concorda que tem tudo a ver, né? O emocional, como é que a gente vai... Tipo, eu estou contando uma narrativa, né? Peço para a pessoa falar, fala uma narrativa sobre uma experiência de vida tua, pode ser do passado, agora do presente, recente, né? E a pessoa vai colocar na voz dela alguma emoção positiva ou negativa, né? Uma coisa que deixa ela feliz, né? A alegria, né? Ou a tristeza, né? Ou pode se emocionar também. Pode ser uma emoção que tenha um sentido negativo para a pessoa, uma experiência ruim. Então, isso tudo vai ser articulado pela voz, né? Então, por isso que a gente fala nessa questão da qualidade de voz, né? E tudo também, obviamente, se a gente for pensar agora no corpo humano, né, no físico, a nossa voz nasce aqui do aparelho fonador, né? Sai aqui do peito, né, pela respiração, pelo ar, e a gente produz os sons, né? O som físico que vocês estão me escutando falar, né? Então vocês vão ver a minha voz, vão ver o jeito que eu falo, e aí, mas isso tudo se produz por causa do fisiológico também, né? Então tem a questão da laringe, da traqueia, da boca também, né? E das questões nasais, porque tem pessoas que falam nasalizadas, né? Não é uma voz, né, que seja, por exemplo, uma voz rouca ou uma voz aguda ou grave, né, também os radialistas, né, mas não é que a pessoa force, isso aí é dela, né, é da natureza de cada pessoa. Só que eu aqui estou vendo, né, se eu vou ver essas características da voz individual de cada pessoa no coletivo, né, se vai ter traços igual ou semelhante nas pessoas que eu coletei, que eu estou coletando os dados para a minha pesquisa que eu vou analisar, né? Daí eu vou passar aí, como é que eu vou saber isso aí? Não é só da auditiva. Vou passar por um programa que se chama PRAT, né? Que foi inventado por dois grandes linguistas, foneticistas, né? Da Holanda, ele é o professor Bursma, que é um holandês, e tem outro professor que eu já sinceramente esqueci o nome, né? E a nacionalidade dele. Mas enfim,
são lá da Europa. Então eles criaram um prato que a gente põe ali, pode até fazer a gravação dentro do prato também, pode usar pelo notebook ou um computador. Então ele é um software gratuito, né, um programa gratuito que você faz análise acústica, né, e vê os espectrogramas, por exemplo, né, tudo da voz, né, das pessoas, né. Também pode ser, acho que também dá para trabalhar com voz, que agora também tem outro campo aí, que é a voz artificial, né, oriundo da IA, né, enfim. Então é isso aí. Então eu vou analisar através do prato, eu vou ver a entoação, a prosódia, né, como é que se comporta a voz da pessoa, mas tomando em conta também o emocional e essas características, né, extralinguísticas, que vem lá da sociolinguística. Por isso que também dentro do campo que eu estudo também tem a outra área da fonética que se chama sociofonética, que analisa então as questões, né, da fala tomando em conta o contexto social da pessoa, né, entendeu? Todas essas questões aí vem a idade, a escolaridade, né, a questão de gênero, que agora se fala muito em gênero, não mais só em sexo, né. Então é gênero, é a questão da escolaridade, da idade da pessoa, tudo isso aí são dados extralinguísticos, mas que com certeza podem fazer diferença, né, para traçar, né, e chegar lá num denominador comum da qualidade de voz de um indivíduo. Né? E aonde que entra aí, além dos teus estudos sobre a voz propriamente dita, o teu interesse e a importância da linguagem fronteiriça que tu falavas, por exemplo, o interesse pelo portunhol que é falado aqui na fronteira Santana do Livramento Rivera, e aí eu te recomendei os livros do saudoso escritor Arlindo Coitinho. Isso aí. Então essa é outra questão também crucial para o trabalho, né? Que eu venho já escrevendo o projeto, aí passa por modificações, e isso é normal, faz parte do fazer ciência, né? Então, o doble chapa, tu né? me falou bastante sobre o doble chapa. O fronteiriço, que somos nós, né? Aí então tem assim, o que diz na literatura? A gente tem que ter referência também já do que foi mostrado nas pesquisas linguísticas. Então, alguns pesquisadores que vieram estudar aqui aspectos fonéticos, fonológicos, como Meirelles Garrido, né? Que ela agora é professora da UNB lá em Brasília. A professora Ana Maria Carvalho, que já esteve aqui no ano passado, da Universidade do Arizona, ela é de São Paulo, né, do interior de São Paulo, mas reside no Arizona há muito tempo. E ela vem aqui para o Brasil, já esteve aqui no passado, ela foi diretora e idealizadora do Vozes das Margens, um documentário sociolinguístico que foi filmado aqui no norte do Uruguai. Rivera, Tranqueiras, Vitiadeiro, Minas de Corrado. Ela reside nos Estados Unidos. Ela reside no Arizona, nos Estados Unidos. Né? E aí, o foco dela é lá no Uruguai, né? No norte do Uruguai, que se tem, né? A gente defende, né? Que é uma língua de herança. Ou seja, né? No Uruguai não é monolíngue. É um país que tem muita diversidade linguística. E tem o português uruguaio, que é uma variedade do nosso português, né? Falado nessa região toda. São muitas pessoas, né? Quase, vamos dizer assim, quase 500 mil de pessoas, né? Por aí, né, que são falantes do PU, né, do português uruguaio, ou portunhol também, né. Mas linguisticamente, né, tem essa questão que a gente pensa, que a gente defende que, bom, pelo menos eu defendo, né, que existem vários portunhóis no mundo afora, na fronteira na Espanha com Portugal, mas cada um desses portunhóis, eles têm traços linguísticos que são peculiares da região ali, né. Aí que vem tudo de novo, né, as questões que eu já falei, né, dos fatores extralinguísticos, sociais, né, que influenciam muito na língua, na cultura de cada povo. Né, se você vai para Artigas, ali, Artigas de Quaraí, com certeza, né, algumas pessoas que eu conheço de Artigas, é outro portunhol que se fala ali, tem traços diferentes, algum pode ser mínimo, mas com certeza tem. Seja na questão fonológica ou na sintaxe, né, na sintática do lexical das palavras, né, das expressões, da prosódia, com certeza, né? Que eu também agora estou estudando, né? Que a prosódia estuda isso aí, a melodia, a entoação da voz, né? Das pessoas, né? Dos falantes. E aí então, o que diz a literatura? Que o santanense, ele
fala o dialeto gaúcho, fronteiriço, né? Mas ele é mais monolíngue, porque poucas pessoas falam espanhol, né? Mas do lado do Uruguai, ali, Rivera, é o contrário. A maioria das pessoas nascem falando português, que nem lá em Tranqueiras, e vão aprender e depois convivem com essa língua da família, que é o português, e depois em meios mais formais, tipo na escola ou em algum lugar público formal, aí falam espanhol. Tá? Então eles transitam no lado do Rivera, transitam o espanhol, o português e o nosso dialeto. E isso está presente na obra do Arlindo Coitinho. Exatamente, e também nas pesquisas. Como o livro Bitcome, né? Isso aí, o Bitcome. Que eu estava me dado ali o livro, que eu tenho aqui a coleção do Arlindo Coitinho, e eu estava mostrando para o Alexander, né? Eu estava mostrando aqui para o Alexander o livro do Arlindo Coitinho, né? Esse aqui, por exemplo, ó, Bitcome, que foi o segundo livro do Arlindo Coitinho. O primeiro foi o Segue o Baile, Segue o Baile, depois veio o Bitcome, né? Pois não, continua, Alexander. Então, o que me interessa é comparar também, fazer essa comparação na qualidade de voz, né? Todos esses traços, todas as características da voz do santanense e comparar com o riverense. Quem sabe, prosodicamente, tem algum traço que seja parecido, visto que, né, por exemplo, quando eu vou lá em Vitória, né, quando eu dei aula como voluntário lá na UFES e fazendo estágio docência como orientador, que é um requisito que eu tenho, né, Se tu é professor já também, né, mestre, né? Isso, é uma regra do programa, você tem que fazer estágio docência, então algumas aulas eu dei no lugar do meu orientador, né, na disciplina, na graduação, e assim quase é unânime, as pessoas pensam que eu sou estrangeiro, que eu não sou brasileiro. Entendeu? Dizem, o senhor é gringo? Você é gringo, professor? Eu não, eu sou gaúcho, mas eu nasci na fronteira com o Uruguai. Então, né, isso aí é uma questão de também, isso é outro trabalho que existe também, é outra área da linguística, que são as atitudes linguísticas, né? A percepção, né, do ouvinte em relação à fala do outro. Então, para eles, eu não sou gaúcho, não sou brasileiro, nem gaúcho, não sou brasileiro, sou gringo, lá para cima, né, lá no Espírito Santo, entendeu? E aqui, de repente, para minha família, eles acham que eu já tenho outro sotaque mais, né, digamos assim, um português mais diferente do gaúcho aqui da fronteira, né? E isso aí também é muito interessante, né, de se estudar e né, as percepções do falar, né, que cada um tem com relação a outras pessoas de outros lugares do Rio Grande do Sul e do Brasil, imagina, né, que esse Brasil é imenso. E isso também é natural da língua, né? Os dialetos existem, né? Perfeitamente. Por mais que a gente fale português no Brasil, tem vários dialetos dentro do Brasil. Tem o dialeto caipira, o dialeto, né, gaúcho nosso, da fronteira, ou lá da serra, né? O dialeto, por exemplo, carioca, baiano, cearense dentro do Nordeste. Então, isso aí é natural, né? Isso aí faz parte da língua, do desenvolvimento, né, das comunidades, das pessoas no da seu lugar, cultura, né? Brasileira. Da cultura brasileira, exatamente. Exatamente. Então, além do livro do Arlindo Coitinho, dos livros do Arlindo Coitinho, me parece que um outro livro que tu vai gostar muito de ler, que vai ser bem interessante, é o livro da historiadora Liane Chipolino Assef. O livro da Liane se chama Memórias Boêmias, Histórias de uma Cidade de Fronteira. A Vida Boêmia aqui de Livramento, que está ali, ó. Que está ali o livro da Liane, ó. Ela é santanense e essa foi a tese de mestrado da professora e historiadora Liane, né? Sim. Toda a vida boêmia de Santana, a vida noturna, sim, os antigos bares e restaurantes famosos que teve essa cidade, os antigos carnavais, os antigos cinemas que essa fronteira teve, tudo está no livro da historiadora professora Liane Chipolino Assef, Memórias Boêmias. Então tá, meu estimado amigo, professor Alexander Severo Córdoba, que está fazendo doutorado em Linguística lá no estado do Espírito Santo e que é santanense. Uma honra para nós, né, ver uma pessoa tão dedicada, tão culta, né? Muito obrigado pela tua presença, sucesso no teu trabalho e conte sempre comigo, viu, Alexander? Muito obrigado, eu que agradeço, né, a gentileza de me receber aqui na sua casa, né?
E eu fico muito feliz e também fiquei muito interessado em adquirir e ler o livro da historiadora Liane Assef, né? Histórias de uma cidade de fronteira. Que com certeza, né, as questões, como eu falei, né, sociais, elas estão interligadas com a linguagem, com a língua, né? Com N fatores, que a gente trabalha na linguística, né? Assim como outras obras do Marlon também, que eu fui conhecendo aqui graças a cultura também do Valente, né, que conhece muito da nossa terra, né? Então fico muito feliz e vou voltar para a gente fazer depois, bater outro papo, depois que eu defender a minha tese, eu vou voltar para apresentar o resultado para vocês, né, e para a gente discutir sobre, né, a nossa cultura e toda, né, a identidade fronteiriça. Né? Muito obrigado. Exatamente. Até a próxima. Tá ok, Alexander. Exatamente. Marlon Assef, jornalista, doutor em História pela URGS. E como eu te falei, o Marlon lançou o livro Na Porta da Fábrica, sobre a vida sindical no antigo frigorífico Armor, que tu também gostou muito, né? Exatamente, isso aí. Então, um grande abraço e até a próxima, Alexander. Até a próxima, com certeza. Okay. Gratidão. Ok, pessoal, muito obrigado. Até a próxima live, até a nossa próxima reportagem. Um abraço muito valente.